Se você até agora ainda não entendeu qual o verdadeiro poder da psicopatologia, eu acredito que no vídeo de hoje, a função que a gente vai estudar aqui, que é consciência do eu, você vai finalmente entender por que que a gente fala toda hora que psicopatologia é o mais importante. Eu acredito, inclusive, que para você realmente entender quadros de esquizofrenia e saber a diferença entre uma esquizofrenia e às vezes um transtorno de personalidade, porque os dois podem chegar falando assim, eu estou escutando voz. Tá, mas qual a diferença? Como que você vai saber que uma voz é uma alucinação verdadeira e outra voz é uma pseudo-alucinação? A resposta está aqui. Estudar a consciência do eu é basicamente estudar o fundamento ou então o princípio de onde tudo isso surge. E entender isso aqui é fundamental para você fazer uma prática ali que você de fato entenda o que você está fazendo, ao invés de você só estar reproduzindo alguma coisa, ou então somando ali os sintomas do DSM. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Consciência do eu, primeiro a gente vai entender o que é isso. Ou seja, estudar suas características normais, as características que elas são esperadas em um psiquismo que está funcionando tudo bem. Depois a gente vai partir para as alterações, primeiro as quantitativas e depois as qualitativas, seguindo o que a gente faz aqui em todas as funções dessa série de exame psíquico. E óbvio, a gente tem um grande diferencial aqui, que a gente te mostra como que faz isso no paciente. Então, a gente deixa aqui umas simulações com atores, onde você vai ver como que esses achados alterados eles vão ser encontrados na sua prática. E a grande utilidade disso é você saber reconhecer e você também saber anotar no exame psíquico. Então, sem mais delongas, bora deixar de conversa e bora para passar para a aula propriamente dita. Pessoal, vamos aqui falar um pouco de consciência do eu. Beleza, o que é essa função, o que ela faz, por que ela é importante? Lembra que a consciência, basicamente, ela tem duas propriedades que são fundamentais. Primeiro, ela sempre faz sínteses. A consciência está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, então ela tem o poder de pegar tudo o que está acontecendo e sintetizar. A gente experimenta isso, por exemplo, quando a gente tem um pensamento, ou então quando está tudo ok com o nosso corpo e a gente está ao mesmo tempo sentindo o contato que está acontecendo com a cadeira, a nossa respiração, que quando a gente fala vem para primeiro plano. Mas beleza, a consciência ela tem essa habilidade de deixar tudo meio que transparente. E uma das grandes sínteses é o eu. Ou seja, essa ideia que você tem que você é você mesmo, que você está vivo, que você é agente de suas próprias ações, isso é uma síntese feita pela consciência. Pega essa primeira função. A segunda função assim da consciência, que é muito interessante, é a intencionalidade. Ou seja, a consciência ela é sempre dirigida para alguma coisa, mesmo que seja para a própria consciência. Ou seja, a consciência ela se dirige para algo e sempre vai se dirigir para algo. Seja a consciência, seja um objeto, seja um sentimento, seja um pensamento, seja uma percepção, tá certo? Sempre algo vai, de uma certa forma, preencher a consciência. E uma das coisas que pode fazer isso é a própria consciência pensar sobre ela mesma, ou seja, o próprio objeto da consciência ser ela. Então você junta a capacidade que a consciência tem de se direcionar para algo, mais o poder de síntese, você vai dar a consciência do eu. Então, a consciência, às vezes, ela pode se dirigir para o mundo. Imagina que você pega aqui essa caneca, tá? Você está, de uma certa forma, se dirigindo para o mundo. Você está vendo esse objeto. Uma outra coisa é a habilidade da consciência se voltar para si mesmo, ou seja, se dirigir para aquilo que a gente chama de eu. É como se fosse e criasse essa sensação de mundo interno ou de subjetividade em contraponto à objetividade. E é isso aqui que a gente vai analisar hoje, beleza? E Aspes, ele chama a consciência do eu do o eu se faz consciente de si mesmo. Então, essa característica, ou então essa propriedade que a consciência tem de se fazer consciente. E por que que isso é importante, tá, pessoal? Porque na normalidade a gente não vai, de uma certa forma, perceber isso, a gente não vai ficar pensando sobre isso. Só que quando tem algum tipo ali de transtorno, então algum tipo de problema, isso vai ficar destacado ou isso vai entrar pelo primeiro plano. É a mesma coisa, por exemplo, às vezes do seu braço. Você só sente seu braço quando ou você pensa sobre ele, ou quando você faz alguma coisa com ele, ou quando ele está doendo. Quando você não pensa nele, ele fica ali meio que transparente. A consciência do eu é a mesma coisa. E aí, para a gente entender a alteração, primeiro a gente tem que entender um pouco a normalidade, ou seja, quais são as características de uma consciência do eu normal. E a gente divide basicamente uma
didaticamente, né? A gente faz uma divisão didática, mas sempre pensa que isso ocorre ao mesmo tempo. Isso é importante para você entender principalmente as alterações, ou seja, na hora que altera uma coisa, vai alterar todas as coisas. Mas como que a gente divide didaticamente? Ou seja, quais são essas características? Primeira coisa, uma consciência do eu, ela vai dar uma certa noção de atividade, autonomia ou execução do eu. O que é isso? Imagina que a gente tem dentro das nossas vivências a sensação de que elas são feitas por a gente. Isso a gente chama de vivência em primeira pessoa, ou então vivência de sujeito. Então, quando eu pego essa caneca aqui novamente, eu tenho uma sensação que fui eu que peguei essa caneca. Ou quando eu penso um pensamento, eu tenho a sensação que sou eu que pensei esse pensamento. Isso é a atividade ou autonomia. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que a consciência do eu, ela dá o senso de existência de eu. O que é isso? É basicamente você sentir que você existe, que você está vivo e que você está aqui no presente agora, habitando esse mundo. Isso é o que a gente se relaciona diretamente aos sentimentos vitais, ou seja, o sentimento de vitalidade, de estar vivo. E isso também é gerado pela consciência do eu. Uma terceira coisa, se diz respeito à unidade do eu, ou seja, eu sou único, indivisível, inteiro e coerente. Por exemplo, não tem duas pessoas habitando aqui dentro de mim. Você tem a sensação aí que você é uma única pessoa e é um ser indivisível e que todas as suas ações elas são coerentes consigo mesmo. Então, esse tipo de unidade, esse tipo às vezes um pouco de limite é também dado pela consciência do eu. E uma quarta característica é justamente a identidade do eu. O que significa isso? Por exemplo, eu sou mesmo de agora de manhã e eu serei o mesmo agora para daqui a 2 semanas ou daqui a 3 semanas. Eu continuo sendo eu ao longo do tempo. Ou seja, há 7 anos atrás, parte de mim permanece e também parte se modificou, mas eu continuo sendo eu. Então, essa noção de continuidade ao longo do tempo, pega essa parte, continuidade, gerúndio, desdobramento, é o que se dá pela característica da identidade do eu. E aí, cercando tudo isso aqui, olha, que a gente botou aqui num certo tracejado, é o limite do eu e não eu. Então, essa capacidade de síntese também da consciência determina o que é meu e o que está no mundo. Por exemplo, quando eu pego novamente essa caneca aqui, estou usando ela bastante de exemplo, tá? Mas quando eu pego essa caneca, eu tenho uma sensação que eu não me misturo com ela. Isso, pessoal, pode parecer óbvio. E se está parecendo óbvio, que bom, significa que você está saudável, tá certo? Porque quando isso quebra a obviedade, ou seja, quando você se mistura, ou tem a sensação que você se mistura com a caneca, é porque os limites do eu foram borrados e isso significa provavelmente ali algum certo tipo de patologia, tá certo? E aqui eu já vou dar um rápido exemplo. Imagina que você está ali diante de um paciente, o paciente fala para você que escuta voz. Quando você está escutando voz, isso aqui é para dar um certo quê de praticidade, né? Você pode ter a situação de que o paciente ele pode achar que o pensamento dele, que no caso é dentro dele e é sentido como ele, pode estar para fora. E isso dá a sensação de que é uma voz. Ou seja, o eu do paciente está misturado com o mundo do paciente. Veja a importância disso aqui. Então, quando o paciente ele fala para você que está escutando voz, isso pode delimitar que os limites do eu estão borrados, ou então que a experiência de atividade ou autonomia está borrada, ou então que tem um certo tipo aí de dano na consciência do eu. E é justamente isso que diferencia, às vezes, uma alucinação verdadeira, que é, no caso ali de uma esquizofrenia, às vezes do paciente estar fingindo, simulando, ou às vezes até mesmo o paciente ele pode chegar para você e falar, eu estou escutando voz e não estou realmente não escutando voz. Qual a diferença assim disso, né? Ou seja, ele sabe que é um pensamento. É porque justamente a consciência do eu dele na esquizofrenia ou quando é um processo mais primário vai estar de uma certa forma abalada ou vai estar transtornada. Quando o paciente está simulando, ou então às vezes quando aquilo ali é de um quadro conversivo, dissociativo, ou que a gente chamava antigamente de histérico, e que hoje aparece muito nos transtornos de personalidades, a consciência do eu está íntegra.
Então, aqui reside o grande diferencial e que no final dessa aula eu vou dar umas dicas de como que você percebe isso às vezes um pouco na prática, porque pode ser muito difícil. Mas, de antemão, já está aqui uma leve pincelada de todo o poder que isso aqui pode trazer. Beleza, pessoal. Por fim, eu já disse isso uma vez, mas é para ser óbvio. A consciência do eu, quando ela está íntegra, ela passa lisa, ela passa transparente. Quando você tem algum processo que altere isso aqui, você vai ter alterações que soam para o entrevistador, soam para quem está fazendo a entrevista de uma forma muito estranha. Imagina a pessoa que fala para você que hoje é ela, mas ontem era Jesus Cristo. Ou hoje é Jesus Cristo e ontem era ela. Aqui está tendo nitidamente um estranhamento, uma quebra da continuidade do eu. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu quero chamar a atenção para vocês são as alterações quantitativas. Ou seja, a consciência do eu ela vai se alterar globalmente e ela vai se alterar para menos ou para mais. Temos que decorar, ou pelo menos aprender, duas dessas alterações quantitativas. A primeira se diz respeito à sensação menor de uma existência do eu. Pessoal, quando a gente está diante de uma existência do eu íntegra, a gente se sente vital, ou a gente se sente existente, a gente sente uma certa sensação de que a gente está vivo e de que o mundo tem um certo tipo de graça, de interesse, que nosso corpo ele interage com as coisas e ele se relaciona, sendo meio para agir ou então meio para fazer o que a gente quer. Beleza, guarda isso. Quando a gente perde um pouco esse sentimento de existência, é como se a gente ficasse meio apagado, é como se essa vitalidade diminuísse. Muitos pacientes eles vão falar que estão sem energia, ou então eles vão começar a reclamar do corpo. Eles vão falar às vezes que estão com um certo tipo de angústia, ou então que o corpo deles não é o mesmo, que o corpo deles está pesado, está certo? E muitas vezes eles vão dizer que estão se sentindo vazios, ou numa descrição muito clássica, que é o sentimento da falta de sentimento. Tudo bem que você pode ler isso aqui pela função psíquica do humor, mas você também pode ler pelo aquilo que a gente chama de sentimento vital, que está diretamente relacionado com essa existência do eu. Esses sentimentos vitais é justamente o que dá essa característica, então essa cor, essa sensação que a gente tem de vitalidade do mundo. E quando isso está apagado ou quando está diminuído quantitativamente, por exemplo, num processo depressivo, o paciente ele vai te falar. E isso aqui pode se apagar a um ponto que você sinta que você não tem essa vitalidade ou essa vivência. Isso é tão estranho que os pacientes, às vezes, eles vão sentir isso, eles vão falar, eu estou morto, ou eu não existo mais, ou então meus órgãos secaram. Tudo bem que isso é um delírio de Cotard, mas vê que esse delírio de Cotard, que é a sensação de você já estar morto, ou então a sensação extrema de você já não ter seus órgãos, tá? Eles resultam de um certo tipo de perda desse sentimento vital, dessa capacidade de se sentir vivo e, obviamente, tá, de uma experiência, de uma consciência do eu íntegra. Vê como na psicose melancólica ou então num processo depressivo isso se altera, ou seja, isso vai para baixo, e é justamente o que a gente descreve aqui como uma diminuição desse sentimento vital. Pode acontecer o contrário, ou seja, eu posso me sentir mais vitalizado? Pode, que é o que acontece às vezes na mania. Então, na mania, há um aumento desses sentimentos vitais. E isso vai combinar muito bem com o estado de humor de vitalidade, de euforia, de elação. Então, você vê que você pode ler tanto pelo humor, ou então você pode ler tanto isso pela consciência do eu. E aí você escreve lá no seu exame psíquico, né? Alteração quantitativa de existência do eu diminuída, ou então aumentada. E aqui eu vou dar um belíssimo exemplo, tá certo? Vamos ver aqui inicialmente um paciente que ele está meio deprimido, e não é qualquer tipo de depressão, é o que a gente chama de depressão melancólica. Nesse exemplo aqui, a gente vai ver a descrição do paciente do que seria, tá certo? Uma existência ou então sentimentos de existência diminuídos. E vejam como isso aqui é interessante. Então vamos lá. Né? Nem merecia estar aqui gastando seu tempo com isso. Ok. Adriano, você tinha me dito agora há pouco que você está passando a maioria dos dias sem fazer nada. Seria por uma falta assim de vitalidade, de energia?
É, sinto que tem um peso, assim, que aí, nas minhas costas, que aí eu não tenho iniciativa, não consigo nem fazer uma caminhada que eu fazia. É um pouco isso mesmo. Parece que as coisas estão monótonas, Sim. tediosas, você sente isso? Sinto. Como se o tempo demorasse para passar. Você sente que o tempo tá Sim. parado, assim? Tem horas que parece uma eternidade, assim. Beleza. Como é que tá a questão da sua alimentação? Você tá comendo, tá se alimentando corretamente? Como é que ficou seu peso também nisso tudo? Acho que esse foi um dos motivos da minha esposa. Bom, veja bem aqui, o paciente está falando para você que ele está desvitalizado, você consegue inclusive sentir isso. Obviamente, às vezes ele não vai falar, estou desvitalizado, tá certo? Ou então estou me sentindo menos vital, ou então estou com a diminuição da existência do eu. O paciente não lê livro, você vai ter que inferir isso. Mas nesse caso aqui, você vê que ele não está fazendo as coisas que ele costumava fazer antes, ele está meio como se fosse para baixo. E você pode ler isso aqui pelo humor, mas veja que o sentimento de ter um certo tipo de vitalidade ou de ancoragem no mundo desse paciente aqui está como se fosse um pouquinho diminuído, achatado. E é óbvio que o paciente vai se sentir estranho, às vezes ele vai inclusive reclamar disso fisicamente e é bom vocês estarem atentos. Vamos ver aqui um outro exemplo do mesmo vídeo, olha como que ele descreve isso, que é muito interessante. Ficar bem preocupado que eu perdi muito peso. Ultimamente eu não tô conseguindo. Eu não tô tendo energia para isso. Nem prazer, né? Nem prazer. Tá. Às vezes falta prazer. E você consegue me explicar melhor o que de fato vem acontecendo, assim, o que vem mudando nisso tudo? Acho que é bem isso. Eu tô perdendo prazer nas coisas. Você sente tristeza, Adriano? É isso que você sente no seu dia a dia? Tristeza eu não sinto, não. Eu sinto uma sensação de nada. De nada mesmo. Um vazio. Como se eu tivesse parado e o tempo estivesse passando. Guarda isso aqui para sua prática, tá? Vê que esse paciente ele dá uma descrição muito bela. Não é exatamente tristeza. E guarda isso, depressão não é tristeza. Tristeza significa, inclusive, que o psiquismo está saudável, ele está triste, que ele se ali, de uma certa forma, ele tem um sentimento mais elaborado e que aquele sentimento ele é temporal, ou seja, tristeza passa. Só que esse paciente aqui, ele descreve uma certa sensação de vazio, vê que ele não consegue nem pôr em palavras. Isso aqui é o que classicamente a gente chama de sentimento de falta de sentimento. É como se o paciente às vezes não conseguisse sentir quando está mais grave. E quando isso é um extremo, isso às vezes vai virar até um cotar ou um delírio de cotar. Esse paciente aqui a gente deixou como se fosse assim, um espectro um pouco mais leve, e é assim que se apresenta na prática mesmo. Então, quando você se deparar com isso aqui, isso é uma sensação de sentimento de falta de sentimento e é muito característico de depressões, principalmente depressões mais melancólicas. Beleza, pessoal, vamos voltar para cá, vamos continuar aqui nas nossas alterações. Falando um pouco, ainda continuando as alterações quantitativas, a gente pode também ter alterações na identidade do eu, que é o que a gente chama de desorientação autopsíquica. Lembra que eu falei para vocês que a identidade do eu é uma certa sensação de continuidade, ou seja, que eu continuo sendo o mesmo ao longo do tempo. Quando isso às vezes se altera quantitativamente, eu posso perder esse referencial de mim mesmo. Ou seja, você pode chegar para um paciente e perguntar assim: bom, mas e aí, qual o seu nome? Onde é que você está? Quantos anos você tem? E ele pode responder: eu não me lembro, eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei que idade eu tenho. Então você vê que isso é uma desorientação mais global. E é uma desorientação que a gente chama de autopsíquica, ou seja, o referencial é ele próprio, é autobiográfica, é como se você não se conhecesse. Quando isso afeta todo você, a gente diz que isso é global. E quando isso afeta só uma parte, você fala que isso é parcial. Parcial seria, por exemplo, você perguntar para o paciente: bom, como é que você está? Qual é seu nome e qual a sua idade? A pessoa fala: ah, meu nome é José e eu tenho 63 anos. Dá uma resposta errada, então às vezes não sabe essa idade. Isso é uma desorientação autopsíquica parcial.
E onde que isso acontece, tá? Apesar de ser muito estranho, assim, você vai ver em quadros, às vezes, de amnésia dissociativa, ou seja, a pessoa que ela perde a memória por um quadro ali, às vezes conversivo, que a gente chama às vezes de dissociativo, então às vezes histérico, tá? E essa perda é como se fosse assim, não deliberado, ou seja, não é que o paciente ele quer perder aquilo, mas algum processo, que às vezes as pessoas falam que é inconsciente, levou a essa perda de memória, ou essa perda de identidade do eu. Uma outra parte que pode ser orgânica é um processo muito simples, que às vezes é o processo demencial. Às vezes você, em demências mais avançadas, você pergunta para a pessoa e ela não sabe às vezes quem ela é, onde é que ela está, qual a idade dela, qual é a biografia dela, o que ela está fazendo ali. É uma desorientação muito mais global. Isso, claro, em fases avançadas. Ou se a pessoa ela usou algum tipo de substância e isso às vezes provocou uma intoxicação, ou então está num quadro de delírio 1, que tem uma turvação ali, ou então um rebaixamento do nível de consciência. Vê lá que tudo isso está relacionado às outras funções psíquicas, mas isso também pode gerar uma desorientação autopsíquica. Isso aqui é mais simples, é bem relativamente tranquilo assim, de notar na prática, então não precisa ficar muito preocupado e nem muito obsessivo com isso. Mas beleza, vamos entrar aqui nas alterações qualitativas, que eu pelo menos acho a parte mais bacana aqui das alterações da consciência do eu. Primeiro delas é da atividade do eu. E pessoal, sempre que a gente estiver falando de consciência do eu alterada qualitativamente, lembra de esquizofrenia, tá? A esquizofrenia, por definição, ela altera o que é mais básico ou mais estrutural, ou seja, o que está mais na raiz da consciência. E ela afeta esse processo de síntese primária do eu. E justamente, lembra do nome esquizofrenia, frenia e esquizo. Esquizo é justamente separação, clivagem, quebra, tá? Quebra do eu. Então, lembra disso. Quando a gente está falando dessas alterações, e principalmente das alterações qualitativas da consciência do eu, lembra nas suas hipóteses de esquizofrenia. Isso aqui, na prática, dá alterações tão estranhas na gente. Quando o paciente fala, a gente sente um certo tipo de estranhamento. Ou então a primeira pergunta que vem para a gente é: nossa, como que um paciente ele pode estar sentindo, vivenciando ou experienciando isso? Então, a primeira delas é de atividade do eu. Lembra que a gente acabou de conversar que a atividade do eu, ela te dá esse senso ou essa sensação de primeira pessoa. Ou seja, o que eu penso, o que eu faço, o que eu ajo, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz é feito por mim, tá? Quando você perde essa primeira pessoa, você vai ter fenômenos, às vezes, de passividade ou de influência. O que é que isso significa? Imagina que você, de uma certa forma, tem a sensação que você é invadido por algo, ou então que botam um pensamento na sua cabeça, ou então que roubam um pensamento de você. Ou seja, você está perdendo a certa capacidade de ser você quem pensa, ou de sentir que fosse como se você estivesse pensando, de perder a primeira pessoa. Ou, às vezes, o paciente também ele vai falar que estão influenciando ele, ou então que estão fazendo macumba. Eu já escutei muito isso, tá certo? Ou então que os anjos estão ali fazendo algumas alterações com o corpo dele. Tudo isso aqui são fenômenos de passividade ou de influência, ou seja, terceiros estão lhe influenciando. E isso também vai dar os roubos de pensamento, as inserções de pensamentos e as alucinações sinestésicas, ou seja, alguma coisa está provocando algum tipo de alteração ali no seu corpo. Isso, pessoal, é tão estranho, é tão incômodo e é tão diferente para o paciente que ele vai te dar as mais diferentes justificativas para isso. E essa justificativa diferente é o delírio, tá? Então, o delírio é como se ele fosse um indicativo ou ele fosse um sinal de que isso está ocorrendo. Ou seja, primeiro isso ocorre e aí depois o paciente vai lá e ele te justifica com alguma coisa. Então, isso aqui vai ficar mais claro com um exemplo. Vamos ver aqui, nesse caso, como que isso se manifesta, ou seja, uma alteração qualitativa da atividade do eu. Eu vou botar aqui o vídeo para rodar e vocês vão ver como que isso se dá na prática. Bom, seja muito bem-vindo. Prazer em conhecer, me chamo WhatsApp Business no celular. WhatsApp Business. Entendeu? Não muito. Pra hackear.
para hackear o celular. Você pode me explicar melhor Eu isso? queria hackear o sistema do meu celular para controlar as minhas ações, para controlar tudo que eu estava fazendo. Tá, e como que eles fariam isso, por exemplo? Com o algoritmo. O algoritmo? Faz isso com o algoritmo. O algoritmo tem essa capacidade, você vê no Instagram, a gente vai falando, vai aparecendo, né? Então, às vezes só de falar, tanto é que eu desliguei, ó. Desliguei aqui para entrar. Entendi. Porque às vezes isso pode, o celular conectado com o outro, quando está próximo, isso pode acontecer, pode hackear. Poderia hackear o seu, por exemplo. É isso que tem acontecido. Tá, e por exemplo, essa espécie de hacker, né, que você falou, isso faz alguma coisa com você? Ele controla o que eu tô fazendo, sabe onde eu tô. Controla até pensamento, às vezes. Tipo, um acesso dos seus pensamentos, das suas ideias? Sim, ele controla as ideias. A ideia deles era essa, de controlar tudo. E você já tentou, por exemplo, excluir o aplicativo do seu celular? Já, mas não adianta. Porque uma vez que tá aqui, já hackeou o sistema. Então é isso, começa a desligar, onde eu não quero. Tá. Não sei se assim também funciona, mas eu acredito que sim. E além disso, um pouco de acesso aos seus pensamentos, né? Você notou mais alguma coisa que esse algoritmo ele consegue fazer? Teve uma época que eu saquei que ele começou a controlar a minha digestão. Controlava o alimento dentro do meu corpo. Então teve uma época que eu tinha que comer e evacuar imediatamente. Porque senão o algoritmo ele ia controlar o alimento dentro de mim, entendeu? Então comecei a fazer isso. O alimento dentro de você? Sim. E você notou mais alguma coisa que o algoritmo conseguia fazer com o seu corpo? Moro com a minha mulher e com o meu cachorro. Pera, eu não entendi muito bem. A gente tá falando aqui sobre algoritmo, você falou um pouco sobre sua mulher e seu cachorro. Você sabe me dizer o que aconteceu? Bom, esse exemplo aqui é muito interessante porque a gente vê nesse paciente que ele fala que o algoritmo do WhatsApp Business, ou então o algoritmo do Instagram, ou então o algoritmo do celular é capaz de controlar ele. Vê que ele perdeu o agenciamento da experiência, ou seja, ele não consegue mais saber que ele é que faz as próprias coisas. Isso aqui chega para a gente, ou então o paciente ele está contando para a gente como um delírio de influência. E se você lembrar lá da psicopatologia clínica, isso aqui é um sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider, que faz a gente pensar bastante em esquizofrenia. Nesse caso aqui, você vê que algo está controlando, dando a sensação de controle do paciente, é isso que ele está falando. Só que na base disso, ou seja, ali na estrutura, ou então ali na raiz, é basicamente uma quebra de uma experiência íntegra de consciência do eu. Claro que no seu exame psíquico você vai descrever que o paciente está tendo ali um conteúdo delirante, um delírio ali às vezes de influência, ou então um delírio de controle, mas você também vai registrar no seu exame psíquico que ele está tendo uma alteração qualitativa da consciência do eu, especificamente na atividade do eu. Isso, pessoal, é muito bonito porque você finalmente entende os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, bem como você entende essas alterações esquisitas que acontecem na esquizofrenia. Por fim, vê que no finalzinho tem uma alteração que se dá no pensamento, mas também indica uma perda de agenciamento da experiência, que é o roubo de pensamento. Você vê que o paciente, no caso aí é especificamente mais um bloqueio de pensamento, tá? Roubo seria se ele dissesse que foi roubado, mas você vê que o paciente ele está falando e aí ele para e aí do nada ele dá uma para-resposta. Então isso é um bloqueio de pensamento, mas é também uma espécie ali de perda de continuidade do eu e também da atividade do eu. Às vezes o paciente ele pode justificar falando, bom, roubaram meu pensamento, por isso que eu parei ali de falar. E aí seria um certo tipo de perda de controle e também perda de agenciamento. Então isso pode acontecer. É raro você ver isso aqui, mas quando você vê, suspeita bastante de esquizofrenia. Beleza. Vamos continuar. Lembra também que a gente falou da unidade do eu, ou seja, você tem experiência que o seu eu, ele é único, ele é íntegro e ele é um único eu que habita em você. Quando você tem um certo tipo de alteração disso, você vai ter uma divisão e uma simultaneidade do eu. Ou seja, é como se. Por que eu falo como se? Porque essa experiência ela é tão estranha e, na realidade, o que a gente está falando aqui é mais uma aproximação. O paciente, ele vai dizer isso de um modo que, às vezes, muitos pacientes eles nem conseguem pôr isso em palavras. Mas é como se habitassem dois eus na pessoa, simultaneamente, tá certo? Isso pode ser lido como a quebra ou a cisão da esquizofrenia. E a gente vai ver isso aqui de uma forma muito bonita, tá? Lembra que o paciente, quando ele está num certo tipo de
quebra esquizofrênico, então delírio esquizofrênico, ele pode virar para você e falar assim: bom, eu sou o salvador da humanidade, tá? Ou seja, eu sou Jesus Cristo. Ele está ali num delírio um pouco meio místico, religioso, até um pouco um delírio de grandeza. Mas aí você pede, tá certo, então, por favor, eu gostaria, tá, que você escrevesse aí na ficha, né, de internação qual que é a sua profissão. E aí ele vai lá e escreve assim, mecânico. Ou seja, como que a pessoa, ela pode ser, ao mesmo tempo, ter a vivência que é Jesus Cristo, mas a profissão dele é mecânico. Ou seja, ele está habitando uma dupla realidade. É como se tivesse dois eus nele. São fenômenos que a gente chama de dupla orientação. Ao mesmo tempo, ele é uma coisa e ele é também outra coisa. Tem um autor da psicopatologia que ele estuda muito isso, que é o Joseph Parnas, tá? E eles chamam isso aqui de fenômeno de double bookkeeping, ou seja, duplo agenciamento ou dupla realidade. O paciente que tem esquizofrenia, ou então que ele tem uma divisão do eu, ele ocupa duas ou mais realidades ao mesmo tempo. E isso vai ser lido, às vezes, como o paciente ele tem um delírio e se comporta de outra forma, tá certo? E isso, pessoal, se você parar para prestar atenção, é até bom, tá? Existe uma parte ali que está íntegra e outra parte ali que foi acometida pela doença. Óbvio que você vai ver processos que estilhaçam tudo isso, ou seja, vai sempre ter fragmentos e às vezes nem constituem o eu, assim como você vai ver processos que estão quase todos ali tomados ali pela doença, que é, por exemplo, um caso de uma paranoia. Então, se um paciente ele fala que tem um delírio, e nesse caso que acabei de citar, Jesus Cristo, mas ali ele não está fazendo um milagre, ou seja, ele não está atuando naquele delírio, isso é, de um ponto de vista, até melhor. Isso indica um sinal de saúde. Só que quando ele atua, e a gente vê isso às vezes nas monomanias, ou então nas paranoias, em delírios de ciúmes, por exemplo, que a pessoa ela acha ali que tem alguma coisa, ela vai e atua naquilo ali. Ah, estou sendo traído e vai lá e começa a investigar a mulher. Fica ali basicamente tendo toda a sua realidade, toda a sua vida moldada por aquilo. Parece que aquilo ali é o centro de gravidade da vida. Isso tem um eu mais comprometido, tá certo? Então, prestem atenção nisso, que assim são fenômenos muito interessantes. Isso aqui também vai chegar um pouco em formas de ambitendência ou ambivalência afetiva. Por exemplo, isso aqui são experiências muito estranhas, que um paciente ele pode sentir que um objeto ele é bom e mal ao mesmo tempo, ou seja, vai ser literalmente cindido. Imagina uma coisa, por exemplo, imagina que você vê uma pessoa e você sabe que as pessoas elas podem se comportar muitas vezes, horas elas se comportam bem, às vezes outras elas se comportam mal, elas têm várias faces. Só o fato de você saber que as pessoas têm várias faces é como se essa parte boa e essa parte mal, ela tá meio misturada. E isso cria justamente as matizes, ou seja, as verdadeiros ali degradês, ou então as verdadeiras ali como se fosse escalas de cores da experiência. Não é nem preto, nem branco, tem cinza no meio. Por isso que você sabe que às vezes uma pessoa pode ser legal, às vezes uma pessoa pode ser ruim, tá tudo bem, faz parte da vida. Só que quando há essa cisão, e aí a pessoa é ou má extremamente ou boa extremamente ao mesmo tempo, tem essa ambivalência ou essa ambitendência afetiva. E isso muitas vezes vem num delírio como aqueles delírios dicotômicos, que é anjos e demônios, bem e mal, Deus e Satanás, céu e inferno. Você vê que pacientes que eles são esquisos, assim, que eles são às vezes que eles têm uns delírios bem estruturados, você sente que os delírios, às vezes, eles são muito dicotômicos. Então é sempre mal e bem. É sempre dois polos opostos e parece que não se mistura, tá? E é muito fixo, é muito sólido isso. Então, tenta ler os pacientes, assim, um pouco nesse tipo de vertente que vocês vão ver o quão que isso vai deixar a prática de vocês interessante. Para os nossos alunos aqui do curso, que essa aula também vai para o curso, tá? A gente vai deixar bem aqui os artigos, tá, do professor Parnas para vocês darem uma olhada aí, vale muito a pena ler. E também tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é O Eu Dividido. E eu deixei aqui um esquema gráfico que é do psiquiatra Leng, tá certo? Lá ele fala justamente que o processo de esquizofrenia, ele vai justamente dividir o eu e ele vai também deixar a quebra dessa experiência única.
Isso aqui tudo era para ser eu, de uma certa forma indivisível. Quando tem uma alteração aqui, é como se você criasse duas realidades. Essa aqui é o que ele chama lá no livro, tá? De verdadeiro self. E essa parte aqui é o que ele chama no livro de falso self. Isso aqui o paciente ele pode ser, de uma certa forma, maneirístico, estranho, ele pode se comportar de um jeito bizarro, sendo que existe uma parte ali que fosse o eu verdadeiro dele, tá? Óbvio que esse livro ele tem um viés um pouco mais psicanalítico, mas as ideias lá dentro são muito interessantes e em um nível mais estrutural, a gente está falando aqui basicamente de perda da unidade do eu. Cara, isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é o poder da psicopatologia e é uma forma que você tem de sua prática fazer sentido, tá? Da sua prática ganhar sentido. Beleza. Vamos lá agora para alterações na identidade do eu. Lembra que o eu sempre se comporta de uma forma estável ao longo do tempo, ou seja, uma parte dele sempre vai ser reconhecida como sendo própria e sendo contínua, ou seja, dando continuidade. Quando você tem um certo tipo ali de perda disso, né, ou seja, perda da continuidade do eu, ou perda da identidade do eu, você pode ter vivências de que você se transformou, ou então de que seu corpo se transformou, ou então de que a sua personalidade se transformou. Muitos pacientes eles vão dizer assim: eu não me sinto mais o mesmo, eu não me sinto mais a mesma pessoa. Às vezes tem umas frases assim que pode, por exemplo, um paciente pode dizer, tá? Eu já escutei isso. O paciente falou: hoje eu sou somente uma casca do que eu já fui. A vivência que ele tem é de completa transformação, de não ser mais o mesmo. E isso a gente vai ler como uma despersonalização. E aqui eu vou trazer uma ideia muito interessante. Despersonalização seria basicamente a vivência que o paciente tem de que ele está estranho ou ele está diferente, de que alguma coisa nele mudou. E isso pode ser acompanhado também de fenômenos de desrealização, ou seja, a realidade está estranha, o mundo está estranho, alguma coisa mudou, está meio esquisito isso aqui, tá? Só que a gente já viu que a despersonalização ela pode acontecer em vários transtornos, esquizofrenia, não psicose, às vezes na histeria, numa depressão, numa síndrome de pânico, ou às vezes até pode ser normal também. Qual a diferença, tá? Ou seja, qual a diferença de uma despersonalização que eu vou chamar aqui de primária, de verdadeira, de estrutural, de na raiz, de profunda, que às vezes acontece no esquizofrenia, e às vezes uma secundária, uma mais leve, digamos dessa forma, mas nem por isso pacientes não sofrem, eles sofrem bastante, tá? Mas qual seria a diferença entre as duas? Seria justamente se a consciência do eu está íntegra ou não, tá? Isso é muito bacana. É aquela mesma história da alucinação, ou seja, quando você tem um dano na identidade do eu, você quebrou essa continuidade, você vai ter uma despersonalização que a gente chama aqui de primária. Isso você vê muito no trema. Trema é a fase inicial de um processo esquizofrênico. Nem sempre você vai conseguir identificar isso aqui nos pacientes, mas quando um paciente está entrando numa psicose, ele está entrando numa esquizofrenia, é como se ele começasse a se descolar da realidade, se descolar de si. E ele sente isso, ele acha muito estranho. É uma experiência de muita perplexidade, de muito estranhamento. E às vezes os pacientes eles vêm, a maioria mesmo, tá? Acho que eu já vi um ou dois tremas no máximo assim na minha vida. E os que eu vi, os pacientes eles nem sabiam dizer o que estava acontecendo com eles. Mas quando eles dizem, eles falam que o mundo está muito diferente, ou então que eles estão muito diferentes, que eles não sabem explicar o que está acontecendo, mas é como se ali, de uma certa forma, tudo se alterasse. E isso é uma vivência que, acredito eu, seja muito assustadora, tá bom? Acontece também despersonalizações, às vezes, numa crise de pânico, ou às vezes em uma depressão, quando o paciente ele fala que está deprimido, olha, eu não me sinto como eu, estou meio estranho, parece que alguma coisa mudou. Isso é uma despersonalização também. É ali uma alteração da identidade do eu. Mas qual a diferença? A diferença é isso aqui, pessoal, tá? É um processo secundário. Ou seja, é como se a consciência do eu ainda tivesse íntegra. Quando é a consciência do eu com uma quebra ou então um dano primário, é como se isso fosse um pouco mais grave. E aí a gente vai estar num trema, tá certo? Então, isso aqui é muito interessante. E por último, pessoal, a gente vai falar dos limites do eu.
Numa consciência íntegra, você consegue separar o que está dentro de você do que está fora de você, o que está dentro da sua cabeça e dentro do seu corpo, do que está fora de você, fora da sua cabeça e fora do seu corpo. Ou seja, quando você tem uma alteração nisso aqui, você vai ter uma certa fusão com o mundo externo. E aí também vai dar experiências que são muito estranhas. Por exemplo, imagina que você vai ter fenômenos de apropriação. O que é que isso significa? O que é do mundo é meu. Imagina então que essa caneca quebra. E quando essa caneca quebra, eu tenho uma sensação que eu me quebrei também. Ou seja, aquilo que está acontecendo no mundo, eu tomo como sendo uma vivência minha. É uma vivência muito estranha, tá? A gente está aqui falando principalmente de esquizofrenias. Tem também o contrário, que é o transitivismo, ou seja, o que é meu, eu jogo para o mundo. Então, imagina que eu estou me sentindo cansado, ou então imagina que eu estou alucinando, e aí eu, como se fosse, projeto isso naquela pessoa. Não, não sou eu, é aquela pessoa que está cansada, é aquela pessoa que está alucinando. E você tem certeza que está acontecendo aquilo naquela pessoa. Ou seja, os limites do eu aqui foram borrados. E tem também aqueles pacientes que eles vão falar, por exemplo, eles vão pensar uma coisa e na hora que eles pensam, eles sentem que aquele pensamento foi transmitido para todo mundo. Isso é a divulgação do pensamento. O pensamento, normalmente, é para ele estar dentro da sua cabeça e você sentir que ele está dentro da sua cabeça. Quando você sente que há um certo tipo de transmissão ou de divulgação, você acabou de ter uma alteração qualitativa do limite do eu, da consciência do eu. E se o paciente fala, as pessoas estão ouvindo os meus pensamentos, ou então eu estou ouvindo o meu pensamento, isso é uma sonorização do pensamento. E aqui, pessoal, para fechar e para entender aquele exemplo que a gente lhe deu, eu vou trazer aqui um certo tipo de provocação, ou então pelo menos assim de explicação a mais. Lembra que você, quando está diante de um paciente que ele fala que escuta voz, você vai classificar isso aí como sendo uma alteração da senso-percepção. Mas será se é mesmo? Porque pensa bem, muitos dos pacientes que eles têm esquizofrenia, eles estão confundindo o pensamento deles, que é para estar dentro da cabeça, com a voz. Ou seja, se você tem uma quebra do limite do eu, aquilo que é para ser seu começa a ser do mundo. E aí o pensamento se mistura com algo externo. E a vivência mais próxima que a pessoa vai ter de explicar isso é falar que está escutando uma voz. Então aqui está a diferença justamente de uma alucinação primária e de uma alucinação secundária. Ou seja, de uma coisa estrutural e que aponta muito mais para a esquizofrenia, que acontece ameaçando a integridade da consciência do eu, de uma coisa mais superficial e secundária, às vezes de uma voz que o paciente ele vai falar que escuta ali num transtorno de personalidade. E aí, como prometido, como diferenciar? Tá? Como diferenciar? Ou seja, como diferenciar, e eu vou fazer até um passo além, como diferenciar um paciente que ele chega para você e ele vai falar o mesmo conteúdo, dois pacientes diferentes. Um paciente vem e ele fala assim, eu estou escutando voz. E esse paciente tem esquizofrenia. E o outro fala, eu estou escutando voz. Mas esse paciente, no caso, ele está sendo assim, ele está produzindo aquilo. Ou seja, ele está simulando. E eu não estou nem falando aqui de um transtorno somatoforme, um transtorno conversivo. Não, ele está simulando mesmo. Vamos pegar esse exemplo aqui hipotético. Como diferenciar uma pessoa que está falando que está escutando uma voz, simulando, ou seja, ela está basicamente ali, produzindo aquele sintoma de uma pessoa que está de fato escutando uma voz? E aí, pessoal, entra aqui a beleza da nossa área, a beleza da nossa profissão. A dica é você sente. O profissional que ele vai escutar esse tipo de relato, ele vai também validar aquela experiência, ou seja, quando um paciente ele te fala que ele está escutando a voz e você sabe que aquilo é uma alucinação ou você sabe que aquilo tem uma perda dali de um problema na consciência do eu, você vai ter a sensação com aquele paciente de estranhamento, de que aquela experiência é esquisita. Às vezes você vai ter até a experiência de que, nossa, o que é isso? Às vezes quando o paciente ele fala e ele está só produzindo aquilo, aquela experiência dele não vai soar tão esquisita, ou seja, quando ele está ali fazendo um certo tipo de simulação. E aí, pessoal, nesse segundo cenário, você vai ter a sensação que aquilo não é tão denso, às vezes de que não é tão sério, ou às vezes você até vai se duvidar, bom, mas será que esse paciente está realmente escutando voz? E lembra, isso é importante. Isso não é invalidar a experiência do paciente. Isso é apenas saber diferenciar. Ah, mas eu posso errar? Claro que você pode errar, cara. Óbvio, por isso você está aqui, por isso você está estudando, tá certo?
Por isso você tem que ver muito paciente, por isso você tem que estudar muito, por isso você tem que ver paciente que está com alucinação, ou seja, pacientes que estão com, literalmente, uma quebra na consciência do eu, de pacientes que estão com consciência do eu íntegro. Por isso que tem que ter prática, por isso que psiquiatria não é simples. Então, você vai ter que realmente saber isso pela sua experiência de ver muito caso. Isso aqui são dicas, e são dicas que pelo menos eu sinto quando eu estou ali diante do paciente. Mas óbvio que quanto mais você vê, mais você vai diferenciando e mais você vai se habituando. Finalmente, eu quero só fechar aqui com uma coisa. A gente separou aqui essas alterações didaticamente. Limite do eu, identidade do eu, atividade do eu, enfim, unidade do eu. Mas na prática, quando acontece ali um dano na consciência do eu, acontece meio que tudo misturado. Essa separação aqui, ela é didática. Às vezes, se você quiser falar, mas isso aqui é na unidade do eu e não no limite do eu, é difícil, tá? Por quê? Porque a doença ela não respeita esses limites. Esses limites são categorias que a gente cria para a gente facilitar o aprendizado. E pessoal, é isso, é belo, é legal. Eu espero que você tenha se empolgado com isso e se você quer dar continuidade, avançar mais, tá certo? Você quer ver isso aqui aplicado em muitos outros transtornos e você quer ver isso aqui muito com bases fenomenológicas, eu te convido a conhecer o nosso curso de psicopatologia. Lá a gente vai detalhar isso aqui muito mais. Essa série que a gente está fazendo aqui, ela é só o começo, ela nem trisca no que é psicopatologia. No curso, a gente vai bem mais a fundo disso e, óbvio, a gente vai com acompanhamento. Quando você entra lá, você vira nosso aluno, você tem acesso à nossa comunidade, você vai ter eu, o João e um colega nosso também tirando suas dúvidas lá no grupo, além dos outros alunos. Então, tem todo um acompanhamento, tem certificado e tem também, pessoal, a chance de você melhorar para os seus pacientes. Então, se você quiser fazer isso, eu te convido a conhecer aqui, tem aqui no Saiba Mais, nos comentários, aqui mesmo, tem um link lá do nosso curso. Você clica, vai conhecer a nossa página, vai explicar mais, e se quiser, clica lá para conversar com a gente, que alguém vai lhe atender. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço.